E aí, meus amigos, tudo bom? Após já ter estudado trabalho executado por uma força que é constante, aquele tipo de força que nunca muda, do começo do problema até o final, ele é sempre o mesmo, tá? Nesse vídeo a gente vai dar atenção ao trabalho executado por força que está variando. Aquela força que começa devagar, aumenta mais e vai diminuindo de novo. Ou seja, ela vai mudando ao longo do percurso, tá? Então vamos lá. Imagina que esse caixote com rodinhas, tá? Do desenho, está sendo puxado por uma força F, ó. Ela começa devagar, começa uma força pequena, né? Uma força F de X, que eu vou chamar agora. Rodrigo, por que ele vai chamar de F de X? Porque é uma força que está variando de acordo com a posição. A cada X, a cada metro que a gente vai puxar esse carrinho verde, essa força não vai ser mais a mesma. Então, é uma função da posição, é uma função de X, tá bom? Vai ficar mais claro ao longo do vídeo. Ó. Então, repare que estou desenhando um vetor de força um pouco maior na segunda situação. Um vetor de força maior ainda na terceira situação. E na quarta situação, eu vou desenhar uma força menor. Vixe, Rodrigo, perdeu força. Foi perdendo força. Mas aí você repare que a força vai mudando, né? Começa pequena, vai aumentando e vai diminuindo, tá bom? Se eu puder transformar isso num gráfico, vai ficar mais ou menos assim, ó, que é o que você mais vai ver nas questões por aí, tá? Que você vai resolver, ó. Deixa eu desenhar aqui uma outra reta maior, pronto, ó. Um gráfico no eixo, né, no eixo X seria da posição e no eixo Y aqui um gráfico que vai medir a força em newtons. Então, uma força constante, como era comum nas questões anteriores, era assim, ó, uma força que era sempre constante ao longo do problema. Enquanto o objeto estava sendo puxado, a força nunca mudava. Tinha sempre um valor de, por exemplo, aqui, sei lá, 14 newtons. Era sempre 14 newtons. Agora a gente vai trabalhar com força que está variando, ou seja, uma força que começa com um valor e termina com outro, né? Então não é uma força, não é um valor que eu vou colocar aqui, ó, como era o 14, e sim F de X, porque é uma força que depende do X. A cada posição que eu vou puxando, essa força vai mudando, tá? Maravilha. Então, Rodrigo, como é que eu calculo o trabalho realizado por essa força? Primeiro, você vai ter que definir quais são as posições, né? Ó, inicial e final, tá? Vou pegar aqui, ó, no gráfico, uma posição aqui que eu vou chamar de posição final. Desculpa, bem aqui é a nossa posição inicial. E bem aqui, não, para ficar igual o desenho, né? Que a força diminuiu um pouquinho, vou botar aqui depois da curva, que já está diminuindo. Aqui uma posição final. Pronto. E aí, para eu calcular o trabalho executado por essa força, é só calcular a área do gráfico. Ó. Deixa eu pegar aqui uma corzinha mais leve. Ó. Pronto. Ó. Essa areazinha aqui. Ó. Ah, Rodrigo. Então, quer dizer que o trabalho é justamente igual numericamente à área debaixo dessa curva azul, né? Delimitado pela posição inicial até a posição final. Então, igual numericamente por quê, Rodrigo? Não entendi esse igual e o nzinho aí em cima. É porque a área não é igual a trabalho, né? A área é uma medida de metro quadrado. O trabalho é uma medida de energia, né? Mas numericamente porque o valor que você extrair dessa área é igual ao valor, numericamente, é o mesmo valor, é o mesmo módulo do valor do trabalho executado por essa força, tá bom? Simples assim. E a equação que você vai trabalhar, se fosse uma força constante, ó, vou colocar bem aqui para relembrar, ó, se fosse um trabalho realizado por uma força constante, você aplicava isso, né? Força vezes deslocamento. Simples assim. Mas como a força não é constante, a gente não vai utilizar essa equação para esse tipo de problema, né? O que a gente vai utilizar é esse aqui, ó.
trabalho é igual a integral da força que depende da posição, ó, né? Tá ali, ó, onde você viu F, agora você está vendo F de x, que é uma força que está variando com a posição, multiplicado por dx. Pronto. E essa integral a gente vai fazer desde a posição inicial, que eu estou analisando, até a posição final, né? Daqui até aqui, ó. Pronto. Isso aqui, meus amigos, é o que você vai utilizar para calcular o trabalho de uma força variável, tá? Deixa eu colocar bem aqui para ficar para você, ó. Trabalho de uma força variável. Ou seja, uma força que nunca muda. Deixa eu tirar minha cara do meio, né? Pronto, tá aí, ó. Trabalho de uma força variável. Então, você vai utilizar essa fórmula. Simples assim. Rodrigo, tô entendendo devagarinho, tô começando a compreender, mas, cara, fica mais fácil para mim quando a gente vê números. Então, pronto. Vamos esquecer só letras, vamos agora começar a aplicar em números, fica mais fácil de você absorver, tá? Então, bora fazer um exemplo aqui simples, tá? Imagine primeiro, quero que você imagine, tá? Deixa eu colocar minha cara de novo aqui, vou pegar aqui uma cor de pincel azul, pronto. Então, imagine que essa função, só imagine, tá? Que essa função aqui, ela é f de x igual a 3x ao quadrado menos 2x, tá bom? Só imagine que essa função aqui é a função que corresponde a esse gráfico azul. Pronto, né? E vamos imaginar também que a posição inicial aqui era em 1 metro e a posição final era em 3 metros. Pronto, de 1 metro até 3 metros, com essa força que está mudando ao longo do tempo, né, ao longo da distância. Qual o trabalho que foi gasto por essa força para fazer esse objeto se mover, tá? Então, vamos aqui, vou apagar isso aqui e vou começar a aplicar essa equação. Então, ó, trabalho, mudar de cor aqui. Trabalho com a integral, ó, de uma posição, da posição inicial, que é 1 metro, até a final, que é 3 metros, da função. A função é 3x ao quadrado menos 2 vezes x. Pronto. Vezes dx. Tá ok? Então, você está percebendo aí que onde tem f de x, eu troquei pela função, ó. Simples assim. Tá ok? Simples. Pronto. E agora é só integrar. Vou puxar aqui para baixo aqui um pouquinho minha lousa. E você vai ficar atento agora a essa conta, tá? Então, ó, trabalho vai ser igual a integral de 3x ao quadrado vai ser igual a 3x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado sobre 2. Pronto. Fizemos a integração aí de cada um dos membros, né? E colocamos os limites de integração, que é de 1 metro até 3 metros, tá? Rodrigo, pera aí, cara. Pausa. Cara, eu tô com o meu cálculo enferrujado. De onde foi que tu tirou esses valores aí? Como é que tu integrou isso aí? Vamos só relembrar para quem tá com cálculo enferrujado, tá? Que é o seguinte, ó. Integrando aqui rapidinho, a regra é essa, ó. Se você vai integrar aqui, ó, x dx, por exemplo, né? Bem fácil, ó. Um x elevado a n, ó. É uma função elevado a n, tá? Então a regra é, você pega, ó, coloca o x, pega esse n aqui, ó, e soma mais 1, ou seja, n mais 1 sobre n mais 1. Percebeu? Então você pegou o expoente, somou mais 1, e essa mesma resposta aqui do expoente, esse mesmo valor, você também coloca aqui embaixo da fração, ó. Foi o que a gente fez. Aqui, ó, o 2, eu somei mais 1, ficou 3. Repeti aqui embaixo, ó. Simples, tá vendo? Aqui no x elevado a 1, ó. Se você não está enxergando o expoente, é porque é o número 1. 1 mais 1 dá 2. 2, você joga lá para baixo, ficou aqui. Pronto.
Tranquilo? Relembramos a integração simples para quem estava enferrujado, tá? Agora a gente vai voltar para a nossa matemática, que também é simples, tá? Então, integrando isso aqui, vai ficar, ó, trabalho igual a... Você já reparou que eu coloquei uma função bem fácil, né? Para a gente poder só usar como exemplo, ó. Então, vou cancelar aqui o 3 com 3, está dividindo. 2 com 2 também está dividindo. E vai sobrar só x ao cubo menos x ao quadrado, com os limites de 1 até 3 metros. Beleza. Aí pronto. Eu faço só colocar o final menos o inicial. Final ao cubo menos final ao quadrado menos, vou repetir isso aqui, só que com o inicial, ó. 1 ao cubo menos 1 ao quadrado. Pronto, meus amigos. Quando você colocar isso na calculadora, você vai obter uma energia positiva, um trabalho positivo de 18 joules. Tranquilo? E assim a gente acaba o nosso exemplo, ó. Então, toda vez que você se deparar com um trabalho onde a força estiver variando, você vai aplicar essa fórmula aqui, essa equação, tá? Essa matemática do cálculo integral diferencial. Rodrigo, quando é que você diferenciar? Não tem mistério, ó. A questão, ela sempre vai te dar uma função igual a essa, ó, tá? Uma funçãozinha aqui, ó. Vai te dar o valor, né? Uma função que corresponde a essa mudança de força ao longo do tempo. Tranquilo? Pois é isso, meus amigos. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que assim que possível eu respondo, tá ok? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!